Olá, pessoal. Cara, que fantástico que ficou esse ambiente do Latinoera online, né? Eu lembro que eu participei uma vez de um evento em Lima e quem me antecedeu foi o Rodrigo Salazar Gamarra e eu tinha uma palestra preparada para falar de processamento de sinais e eu tive que mudar totalmente o tema e me orientar na apresentação dele, que era fantástica. E eu estou, assim, impressionado com esse ambiente aqui da Latinoware, com a qualidade das palestras, realmente sempre melhorando, mas o salto desse ano foi incrível, né? E embora a gente esteja vivendo esse momento triste da pandemia, ele, de certa maneira, fez com que acelerasse um processo importante, né? Essa transição do físico para o online. Parabéns a todos os organizadores da Latinoware. Eu não estou falando da boca para fora, não, é de verdade. Não perde para evento nenhum. Na verdade, nenhum evento do mundo está tão bom quanto o da Latinoware, né? É um exemplo para o mundo todo se inspirar numa organização e na qualidade dessas palestras aqui. Parabéns. Tá? Bom, eu sempre venho falando sobre cidades inteligentes, sobre processamento de sinais e tal, daí resolvi, nessa oportunidade aqui com o Ciríaco, falar sobre um pouquinho de trilateração de sinal Wi-Fi, né? Enfim, isso é uma área muito interessante, né? Para quem não conhece o termo de trilateração, né? A gente usa o tempo todo isso aí com o GPS. O GPS é uma trilateração de sinal, né? E a aplicação mais clara para a gente é a localização, a geolocalização. E eu tenho certeza que todos vocês, né, já utilizam, todo mundo utiliza, qualquer aplicativo de mobile utiliza localização. Então, a trilateração é um fundamento, né, da computação e da matemática muito importante, né, e que serve para uma infinidade de aplicações. E eu vou contar para vocês, né, como que tudo isso começou na minha vida, né, de trilateração de sinal, de processamento de sinais e falar um pouquinho sobre uma das aplicações, né? Então, como tudo isso começou? Eu fui convidado pelo Alexandre, que é um palestrante fantástico, deficiente visual, para participar de um evento, e eu fiquei algum tempo conversando com ele a respeito da dificuldade que as pessoas com deficiência visual tinham para se locomover nas cidades, né? E aí eu fui entendendo qual que era o problema maior, como que eles se orientavam e tudo mais. Na época, né, e ainda existem muitas sombras de GPS nas cidades. Eu acho que quem está me assistindo aí, está ouvindo, já, invariavelmente, quem utilizou algum tipo de sinal já viu alguma sombra de ter uma precisão menor maior de 30 metros de erro, né, 15 metros de erro. E uma precisão dessa, um erro desse, né, muitas vezes é um complicador para uma aplicação que tem que ser muito calibrada, né, muito sensível ao ambiente. Então, para você utilizar esse tipo de orientação para uma pessoa com deficiência visual, andar com segurança no ambiente urbano, ela é crítica, né? Você tem que fazer um tratamento forte, né? E na época, né, nós então entendemos que isso tinha um campo, havia necessidade, e resolvemos estudar um pouco mais sobre sinais, né, sinal e propagação, e como que a gente poderia, de certa maneira, mitigar esse problema, né, dessa precisão em alguns ambientes, né? E principalmente criar um insumo para essa nova era aí de fusão de dados, né? Fusão de sensores. Então, nós começamos tratando esse problema do deficiente visual, tentando se locomover aí nas cidades, né? Entendemos como que funcionavam os aplicativos na época, né? E entender qual que era a orientação, né, que essas pessoas utilizam no dia a dia, né? E aí a gente tem um leque de problemas aí para resolver, né? Primeiro, né, aonde que essa pessoa está, esse deficiente visual está, em que local ele está, né?
E como eu tenho um histórico aí de desenvolvimento de ativos para mobilidade urbana, né, principalmente o semáforo inteligente, uma das coisas que eu gostaria de unificar a esse tipo de recurso, né, era uma aplicação para melhorar a segurança na travessia de alguns cruzamentos, né? Porque é um ambiente muito crítico, né? Por quê? Por mais precisão que você tenha da localização onde você esteja, ainda assim, existem outros fatores que devem ser considerados para que uma pessoa com deficiência visual atravesse com segurança ali na rua, né? Por mais que ele saiba onde que ele tem que atravessar e ouça, por exemplo, os sinais de um semáforo, né? Ele ainda necessitava ou necessita saber se existe, se o sinal está aberto ou está fechado, e se existem veículos em movimento, né? Porque vocês sabem que muitas vezes acontece de um ou outro furar o sinal, né? Propositalmente ou não, mas que pode ocasionar um problema grave aí, um acidente, né? E pode ser fatal, inclusive, né? Existem, depois eu vou deixar um link aí do estudo onde mostra a quantidade de acidentes, né? Por conta disso, inclusive uma tendência de se aumentar os acidentes com veículos muito silenciosos, né? Por quê? Porque não traz esse recurso audível para que o deficiente utilize essa informação, né? Para ficar atento ali na hora da travessia, né? Então, ele precisa de saber dessas informações, né? Se o semáforo está aberto, se está fechado, se existe algum movimento, né? E ainda receber uma notificação, né? Ele ser informado nisso. Hoje em dia, né, a gente está vivendo o auge aí do IoT, de internet das coisas, né? Da integração, da conectividade, agora chegando o 5G, da inteligência artificial, enfim, são diversos métodos e protocolos se integrando, né? E todo mundo falando sobre a esse novo momento que nós estamos vivendo, né? Falando sobre anonimização, falando sobre a segurança do IoT, né? Mas existem ainda muitas plataformas que não se comunicam, né? Grandes empresas se estabeleceram em ambientes urbanos, né? E tem um ativo muito grande. Dificilmente ela tem uma hora que ela sai, ela se movimenta para deixar que outras empresas ou outras soluções entrem com a abertura desses dados ou com fusão de dados. Então, ainda é um movimento um pouco lento, mas que já começou, né? E por ser lento, não existem muitas soluções assim disponíveis. A gente enxerga isso, vê isso lá fora, mas efetivamente nas nossas cidades, pequenas soluções ou soluções de grandes empresas que ainda não se comunicam com a outra, né? Então, por esse motivo, essas soluções talvez não evoluíram tanto, né? E aí a gente fica pensando, né? Como resolver tudo isso, né? Como encontrar essa pessoa que está atravessando o cruzamento, né? Como identificar que ela é um deficiente visual, né? Como resolver todo esse problema, né? É um problemão, é um problema grande aí para resolver, né? Então, começar tudo aqui vai. A gente tende a buscar, então, as soluções, e eu fiz até um trocadilho entre as telas aqui, do lado esquerdo da tela de vocês estão vendo como que a gente pensa, né? O desenvolvedor já pensa nas variáveis, nas funções e tudo mais, né? E do outro lado tem o mundo real, então a gente fica nesse meio aí, fazendo uma transcrição de um para o outro o tempo todo. Não sei se acontece com vocês também, mas comigo acontece muito, né? Então a gente precisa encontrar quais são esses atores, né? Quais são os ativos e quais são as tecnologias para resolver isso, né? Então, quando a gente pensa na alteração de sinal, e quando pensa de sinais, né, de Wi-Fi, o que vem na minha cabeça é essa figura aí, né? Um monte de access points espalhados e a gente tem que fazer cálculo, né? Enfim, eu tenho que determinar aonde um objeto, aonde um celular tem que estar no espaço. Bom, essa é a mensagem que vem do meu cérebro e do cérebro de muitas pessoas quando a gente fala de alteração de sinal, né? E parece muito lógico, parece muito fácil, parece que está muito tangível, fácil de resolver, né? E a gente pensa nos recursos que nós vamos utilizar
para, então, criar um método, vamos desenvolver um método, vamos coletar os dados, e você começa a olhar para esses objetos todos, né? E aplicações desses objetos para que você possa desenvolver o algoritmo, beleza? Mas, ops, aí que entra o negócio. A gente começa, né, e muitas vezes, colocando o carro na frente do boi, a carroça na frente do cavalo, né? A gente começa pensando primeiro nas tecnologias, começa pensando nas plataformas, começa pensando nos problemas, né? E esse é o grande problema da maioria das pessoas, né? E eu posso me colocar no meio desse cesto, né? De pensar primeiro resolvendo com a tecnologia e não com a fundamentação, né? E aí, sim, a gente precisa voltar a fazer uma reflexão sobre os fundamentos, né? Sobre o conhecimento que guia as soluções tecnológicas, né? E esses conhecimentos, esses fundamentos que tornam as soluções estáveis e que tornam as soluções escaláveis de maneira a permitir que você possa criar novas camadas, né? Sempre com um fundamento, um embasamento de conhecimento científico muito bom. Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de trilateração de sinal, primeira coisa, né? Pelo menos 3 sinais aí, 3 pontos de referência, né? Esse é o plano cartesiano, só para ficar fácil de entender, né? Então, quando você tem ali os emissores, você precisa entender como que isso vai propagar, precisa entender qual que é o efeito dessa propagação dentro do ambiente, ou seja, qual que é o ambiente que você vai operar, se é um ambiente aberto, se é um ambiente fechado, né? Quais são o que limita essas tecnologias, ou o que limita, por exemplo, a aplicação num ambiente aberto ou fechado, né? E aí as coisas começam a fazer sentido e você começa a entender porque tantas tecnologias não são aplicadas para todas as aplicações, né? Para todas as soluções. Você sempre tem que ter um ajuste, sempre ter alguma coisa em específico, né? Então, quando a gente pensou na trilateração de sinal para deficiente visual, a gente estava pensando na operação em ambiente externo, ou seja, você não tem ali a questão de uma parede, uma divisória de vidro, uma divisória de madeira, né? Como é que vai ser a interferência desses materiais no meio. Mas aí você tem uma outra característica importante a ser observada, que muitas vezes a gente não percebe no dia a dia. Não sei se vocês já perceberam como é problemático, né, sinais Wi-Fi dentro de um shopping, né? Como que você é bombardeado por esses sinais todos. Se você for colocar, por exemplo, um drone para voar numa avenida que tem muitos moradores ou muitos escritórios, você provavelmente vai ter problema durante esse voo, porque você tem um ruído muito grande de sinais nesses locais, né? Independente da frequência, se é baixa, se é alta frequência. Quer dizer, depende do ambiente onde você está operando e do que tem, né, nesse ambiente em relação àquilo que você está colocando, né? Então, a primeira coisa bom, eu quero usar o sinal, eu quero usar os 3 sinais, pelo menos, ou mais sinais, para encontrar um determinado objeto, né? Aí começa a vir os conceitos, né? O que é utilizado, quais são as primeiras coisas que são discutidas, né? Para que você comece a desenvolver soluções que utilizem técnicas de trilateração de sinal, né? O que eles usam para isso, né? Essas soluções usam o quê? Né? O tempo de propagação, né? A força do sinal, né? Que é a amplitude do sinal, a angulação disso, né? E aí você tem que medir os prós e os contras de cada uma dessas técnicas, né? De cada uma dessas formas de resolver o problema, né? Por exemplo, o tempo de propagação do sinal. Se você não tiver relógios com uma precisão muito grande nas duas pontas, né, qualquer milissegundo vai dar uma diferença gigantesca. Então, se o relógio não for um relógio atômico, é uma solução que não tem muita precisão, então ela não faz muito sentido. É melhor você utilizar já o que você tem no mercado, né? Por outro lado, quando você pensa em ângulo, em angulação, você tem que entender quais são
os obstáculos, né, que você tem no ambiente da aplicação que você vai utilizar, né? Então, olha só, a gente começou observando lá, né, sobre um problema, encontrou uma forma, né, uma forma tecnológica de resolver esse problema. Depois, você, então, tem que buscar os fundamentos, né, e, dentro desses fundamentos, quais são os métodos hoje que são utilizados e que já estão já estão maduros, né? Já estão há muito tempo aí sendo utilizado por pesquisadores, por produtos no mercado, né? Enfim, é importante fazer essa busca científica, né? Essa busca, essa pesquisa para se amparar desse conhecimento para dar o próximo passo, né? Bom, foi aí que a gente começou, pessoal, né? Então, a gente começou pensando em tudo isso, né? Entendendo como funcionava os sinais Wi-Fi no ambiente urbano, né? Principalmente quando você tem 2 ou 3 semáforos ali, né? E utilizar essas técnicas para determinar a localização do indivíduo que estava utilizando o nosso aplicativo, né? A aplicação, ela foi desenvolvida observando, né, os requisitos para um deficiente visual utilizar essa aplicação, né? Ela tem lá o seu UX, né, para eles terem mais facilidade, né? Então, para o pessoal que tem deficiência visual, é muito importante que você tenha essa preocupação, né, de determinar muito bem a área da tela e a função da área da tela e a resposta de vibrar, né, de você falar e tudo mais, né, utilizando esses celulares, né? E por que a gente usou o celular? Porque a tecnologia mais comum, é que você tem na mão das pessoas hoje em dia, né? Então, a gente foi buscar um aparelho celular de mercado, utilizamos, então, os métodos que já haviam sido apresentados no mercado e fomos, então, aferir todos esses métodos para ver qual deles, né, quais desses métodos eram os melhores em termos de precisão e velocidade, considerando o ruído do ambiente aberto, que inclusive, sofre com a interferência de veículos, né, caminhão, motocicleta, árvore, né? Então, considerando tudo isso, certo? Bom, então, a proposta, né, era basicamente essa, né, de você ter os emissores de sinal, né, em cada um dos semáforos, né, e todos esses semáforos, eles recebem a informação do nosso aplicativo. E aí a gente consegue determinar em que posição, né, em que local essa pessoa está, né? E a partir daí, então, a gente começa a criar a aplicação. Essa aplicação é a aplicação para orientá-lo a atravessar a rua, né? Como esse semáforo aí, em outra oportunidade eu posso falar para vocês, ele já segmenta pessoas, inclusive, segmenta pessoas, veículos, né? Faz a otimização e tudo mais, ele também tem um canal de comunicação que pode ser consumido pelo usuário, no caso, deficiente visual, né? Então, a gente tem condição de verificar se está aberto, se está fechado para aquela pessoa, certo? O semáforo para ele, se é seguro passar, ou seja, mesmo que os semáforos estejam fechados para veículo, não tem movimento importante de veículo na direção do fechamento da via, ou seja, na direção de uma possível colisão, né? E a gente tem uma precisão interessante, porque depois disso tudo resolvido, a gente começou a trabalhar com fusão de sinais, né? Fusão de dados. Utilizar a imagem da pessoa correlacionada com a localização dela no plano espaço, né? Então, isso aqui é só um diagrama aí simplesinho para demonstrar para vocês, né? Muito bem. Vamos lá. Esse aqui é uma imagem interessante, né? Que foi onde nós criamos o ambiente, o nosso laboratório de testes, né? Isso é uma praça, certo? Ali você tem aqui, ó, são 2 pessoas, né? E a gente espalhou access points mesmo de mercado, né? Nesses pontos, né?
E nos certificamos que para a coleta dos dados não havia interferência das pessoas, ou seja, a gente imprimiu em 3D lá um suporte para um celular com aplicação e plugamos esse celular num drone, né? Então, em nenhum momento houve a oclusão, em nenhum momento houve um ruído para que a gente pudesse aferir todos os métodos testados e depois desenvolver um novo método. Inclusive, a gente tem uma publicação que no final da apresentação aí tem um artigo que vocês podem ler, um novo método mais assertivo do que existe hoje no mercado, que nós propusemos e realizamos a publicação. Então, isso aqui são as distribuições dos access points, né? E o drone, ele coletou vários dados, né? Sobrevoando essa área aqui, numa determinada altura, né? Ou seja, sempre numa profundidade igual, né? E a partir desses dados, então, nós realizamos a validação de todos os métodos. Este foi o artigo que nós publicamos, né? Na Sensors, no ano passado, e em todos os momentos, a proposta que nós fizemos de trilateração de sinal, né, para um ambiente não controlado, superou os demais métodos que nós utilizamos, certo? Muito bem, pessoal. Esse é o vídeo do Ricardo, o Ricardo Robson, e o Pedro estavam nesse vídeo aqui, onde nós testamos, né, então, uma aplicação, um app, né, com ele, né, ele foi ouvindo, ele foi observando em cada momento da construção do nosso app, para nos orientar o que era melhor, né, o que não era interessante, em que momento que a gente tinha que avisar, né, a maneira que nós tínhamos que avisar, né? Então, só para ilustrar aí, né, a todos que, inclusive, nós envolvemos o Ricardo nisso aí, né? Muito obrigado, Ricardo, pelo teste de campo, graças à ajuda dele que nós pudemos desenvolver o app, né? Muito bem? Bom, pessoal, para mim é uma experiência, sempre uma experiência fantástica participar da Latinoware, né? Eu gosto muito de participar desse evento. Eu trabalho com processamento de imagens e processamento de sinais, né? Eu tenho bastante material nesse site, caso vocês queiram entrar em contato e a gente evoluir nesse assunto de trilateração de sinal, né? Mas eu vou abrir aí para pergunta, para sugestão, quem estiver ouvindo, para a gente conversar a respeito de trilateração de sinal e por que nós não utilizamos só o GPS para resolver esse problema. Aí, Guilherme, se tiver alguma pergunta, você pode jogar aí para a gente. Se não tiver ninguém, tudo bem.
Então, Gabriel, é muito difícil implementar isso aí em escala, porque primeiro você tem que ter esse protocolo aberto, né? Então, existem alguns fornecedores e algumas tecnologias que estão abrindo essa forma de comunicação, né? Então, para esses fornecedores e para essas empresas, isso está transparente, né? Mas não são todas as soluções que estão disponíveis no mercado que consomem esses dados, que integram essas informações, né? Então, por esse motivo, ainda existe uma certa dificuldade, mas eu acredito que em pouco tempo novas soluções irão surgir que não necessariamente estejam vinculadas, por exemplo, à semaforização inteligente, né? Que pode resolver isso em escala, com certeza. Bom, pessoal, então, muito obrigado aí pela participação, né? E até breve. Pessoal, isso aí, essa aqui foi